Olá para você que nos acompanha na coluna Esporte Executivo na Exame.com. Tivemos o primeiro episódio e agora, novamente em casa, época da gente se manter dentro de casa em isolamento. Um segundo episódio e num nível enorme. Hoje nós vamos conversar sobre tudo que envolve as questões de ou instabilidade acerca do contrato, do âmbito jurídico, no esporte nacional, com foco maior no futebol. Tenho aqui dois ilustres convidados, vamos lá. Tenho Luiz Felipe Santoro, ele é diretor jurídico da CBF, desde o ano passado, né, Santoro? No segundo semestre do ano passado, mas já tem aí mais de 11 anos no universo do direito esportivo. Até um pouco mais, viu? É? Até um pouco mais. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com a área esportiva em 94. Ai. A gente não tinha nem Lei Pelé ainda. Uau! E aí depois eu acompanhei a tramitação da Lei Pelé. A Lei Pelé é de 98. Eu acompanhei a tramitação da Lei Pelé no Congresso e, enfim, aí depois, quando ela foi sancionada, eu já estava formado, né? E continuei aí nessa área. Então, desde 94 aí eu tenho uma atuação ainda na época de estagiário e depois Sim. como, enfim, advogado formado nessa área do esporte em geral, do futebol em particular. É uma vida, né? É uma vida do direito esportivo. Outro convidado... E muito obrigado pelo convite. Não, é uma satisfação poder falar com você, assim como é falar com o meu amigo Sica. Olá, André Sica, tudo bem? Sica é sócio fundador da CSMV Advogados, já prestou serviços a uma série de clubes Brasil afora, inclui aí Red Bull, Palmeiras, enfim, vários clubes, e hoje ele tem trabalhado ali auxiliando nas tratativas, nas conversas com a Comissão Nacional de Clubes. Seja bem-vindo ao nosso papo, Sica. Vinícius, grande prazer, muito obrigado pelo convite. Assim como disse o meu amigo Santoro, uma grande honra estar aqui contigo. Que bom, que bom. Vamos conversar, vamos entender esse universo aqui dos esportes. Para a gente começar, a FIFA divulgou recentemente, Santoro, algumas orientações acerca do futebol mundo afora. O quanto que isso é absorvido automaticamente no Brasil, ou o quanto que a gente precisa entender que as peculiaridades do futebol nacional vai sim absorver um ponto, talvez não consiga absorver outro. O quanto que isso é automático e o quanto que não é? Olha, Vinícius, mandando um alô para o Sica aí, um grande amigo, um excelente profissional aí da área, um prazer participar desse teu programa ao lado dele, né? Esse documento que a FIFA publicou, ele traz diretrizes, né? Diretrizes para todas as associações membros da FIFA. E a própria FIFA deixou claro, a gente tem um diretor lá na CBF que participou ativamente da Task Force, da força-tarefa montada pela FIFA para alterar os regulamentos já desde o ano passado, e eles mantiveram em caráter emergencial e excepcional essa mesma força-tarefa para fazer essas alterações pontuais agora em razão da Covid. E a própria FIFA, ao longo das conversas, deixou muito claro que essas diretrizes se aplicavam muito mais a países onde você não tem uma legislação que consiga cuidar dessas matérias e não tem normas internas da Associação Nacional, da Federação Local, que consiga endereçar esses problemas. Então, ela deu diretrizes gerais, tá? Para aplicar nesses mercados, vamos dizer assim, um pouco menos desenvolvidos do ponto de vista legislativo e normativo. Um exemplo, né? A FIFA sugeriu, porque ela também não impôs, né, em razão das diferentes jurisdições, dos diferentes lugares onde a norma dela seria aplicada, ela não pôde impor nada, justamente porque tem que estar compatível com a legislação e com as normas locais. Então, por exemplo, ela sugeriu, recomendou a extensão do contrato de trabalho dos atletas até o término da temporada em curso. No Brasil, não dá para a gente fazer isso numa canetada. Né? Uhum. No Brasil, você não consegue alterar a data de término de contrato sem que as duas partes estejam de acordo com essa alteração.
né? Então, esse é só um exemplo para mostrar que a aplicação dessas diretrizes da FIFA ela não é automática aqui no Brasil. De todos os pontos que a FIFA abordou agora, o mais importante para a gente, na prática, vai ser a questão das janelas de transferência, daqueles períodos de registro em que o atleta pode se transferir de um clube a outro, né? Isso vai ter uma importância muito grande, porque você, Associação Nacional, vai poder dimensionar essa janela, estabelecer o período da forma que for melhor para o seu país, desde que não ultrapasse as 16 semanas, que é o prazo máximo da janela. Então, a gente sempre tem algo muito, vamos dizer, restritivo, que agora, em razão da situação que o mundo atravessa, vai poder ser um pouco flexibilizado. Tá. E dentro desse contexto, Sica, a gente tem um cenário nacional que também ainda não sabe exatamente como proceder. E não é porque no Brasil está atrasado qualquer coisa do gênero. Nós estamos diante de uma pandemia que nós não vivíamos há um século, né? Então, tem muito aprendizado nesse instante. Essa instabilidade do mercado como um todo da economia pode fazer o que com os contratos entre os atletas e os clubes, por exemplo? Pode ter rescisão de contrato? Pode ter suspensão de contrato? O que você enxerga, o que você orienta nesse sentido? Vinícius, acho que você tocou num ponto bastante interessante que as pessoas têm que ter sempre em mente quando falarem desse assunto. A gente está num momento de muita instabilidade, todo mundo sabe disso, de muita angústia, porque de pouca perspectiva do que será feito. Se você fizer uma pergunta, por exemplo, do meu grande amigo Santoro a respeito de volta de temporada, ele vai sorrir e vai falar, pô, você tem uma bola de cristal, me ajuda aqui. Porque ninguém sabe disso. Então, o momento é de muita calma e muito diálogo. Então, e que os clubes, aliás, os clubes têm tido, depois a gente pode falar um pouco disso, mas os clubes têm tido muito sucesso nisso, têm tido, assim como em conjunto com a CBF, os clubes têm tido muito diálogo, têm tentado conversar bastante, porque eles sabem que qualquer decisão pode ser muito abrupta. Então, neste momento, obviamente, todas as possibilidades já foram estudadas, exploradas. A gente teve os clubes, num primeiro momento, tomando a atitude mais clara e mais direta que podia ser feita, que era a concessão de férias coletivas para os atletas, que em princípio foi de 20 dias, depois foi emendado para mais 10 dias, então seriam 30 dias que terminam no começo de maio. E por que isso? Para salvar o que a gente tem de mais precioso hoje, que é o calendário. Hoje cada dia conta, tá? Então esse foi o primeiro foco de ataque dos clubes. Vão ter que começar a pensar em preservar finanças, porque financeiramente a crise vai causar um impacto muito sério nos clubes. Para se pensar em finanças, existem as duas próximas medidas a serem adotadas, e nessa ordem, progressivamente, obviamente, redução de salários e depois suspensão de salário de contrato de trabalho, que é uma medida bastante complicada e, na verdade, bastante complexa. A redução de contrato de salários, a gente já tinha um dispositivo na CLT, que era o 503, mas 25%. Que não era... Exato. Mas que não era tão pacificado, porque tem uma discussão de inconstitucionalidade desse dispositivo, pela irredutibilidade salarial, enfim. Mas depois a gente teve o advento da MP 936, que trouxe a possibilidade de redução salarial desde que, de comum acordo com o empregado, e também desde que acompanhada de redução de carga horária. Então, este tende a ser um próximo caminho, mas tudo tem que ser muito delicado e o principal é fazer isso com calma, com muito diálogo e dia após dia, porque as perspectivas elas só vão ficar mais claras com o passar do tempo. Santoro, nesse aspecto das férias, teve uma mudança que causa uma instabilidade, claro, no dia a dia de quem está trabalhando com esporte, mas projetando no ordenamento jurídico final de 20 para 21, como que a CBF tem entendido essa alteração das férias para os atletas? Porque a maioria dos clubes já orienta, como o Sica falou, de 20 pula para 30 dias, teve alguns que seguraram um pouco mais, demorou um pouquinho mais para entrar em férias. Como que a CBF olha para esse assunto? Olha, Vinícius, toda e qualquer definição
ela passa necessariamente pelo estabelecimento da data do retorno do futebol, né? do retorno das atividades esportivas, até porque antes de retornar mesmo o futebol, os clubes precisam começar, né? Enfim, os seus elencos se reapresentarem, eles terem ali um período de preparação, né, para a retomada das atividades, e isso vai ocorrer tão logo as autoridades sanitárias permitam. Tá? Mas a definição de data, de calendário, toda e qualquer definição passa necessariamente, tá, pelo estabelecimento da data de retorno, que ainda é incerta. Tá? O que a CBF tem conversado aí com todos os clubes, com todas as federações em conferências praticamente diárias, né? Todos os dias a gente está em contato aí ou com os clubes, ou com as federações, ou a própria diretoria, ou com algum outro diretor para tocar um determinado assunto. Então, assim que as autoridades sanitárias permitirem, tá, o calendário será retomado. Mas como, de que maneira, quando termina, a gente só vai poder definir quando souber a hora de que começa, né? A hora que retoma o calendário do futebol brasileiro. E Sica, existem contratos vigentes dos clubes com jogadores, enfim, com o mercado como um todo, mas vamos aqui falar desses contratos com os jogadores. Tem contratos que estavam, por exemplo, para terminar. Clubes menores que têm contratos vigentes até maio, para os campeonatos estaduais, por exemplo, abril, maio, enfim, e depois outros contratos para o ambiente nacional. Como que você enxerga isso? Existe a possibilidade de um atleta eventualmente pedir uma prorrogação de contrato? Ou os clubes podem antecipar? Um clube que já imaginava que ia fazer com um determinado atleta uma dispensa no meio do ano, sente-se agora talvez responsabilizado por ampliar esse contrato? Como é que você enxerga essa celeuma jurídica? São duas situações, Vinícius, distintas e bastante importantes. No primeiro caso, você disse daqueles clubes que terminariam o contrato no meio da crise e, por conta disso, eles perderiam seus atletas e, eventualmente, num retorno de calendário, eles não teriam time, né? Para esse caso, a melhor solução, obviamente, aliás, para a maioria dos casos, a melhor solução é como um acordo com o atleta, conversar, fazer uma composição com o elenco e, eventualmente, havendo interesse, fazer a prorrogação. Obviamente, a gente sabe que as federações, eles vão pensar, em havendo a possibilidade de retorno de campeonatos estaduais, eles vão pensar em reabertura de prazos, inclusive, de inscrição, porque clubes podem perder atletas e, perdendo atletas, podem ficar sem elenco para disputar aqueles campeonatos que teriam que terminar. Então, provavelmente, vai ser revista essa questão de inscrição. Mas o ideal é que, para não exista a perda desse elenco, que se faça uma prorrogação de comum acordo com o atleta para pós-término dos campeonatos. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é até um pouco mais simples. Tá? O segundo ponto que você abordou é o atleta que teria mais 3, 4 meses de contrato e que o clube está sentindo necessidade de ter uma economia ou até de antecipar esse retorno. A lei Pelé, hoje, ela é muito restritiva. Ela diz que para você fazer o término antecipado deste contrato de trabalho, necessariamente você tem que pagar a cláusula compensatória. E a cláusula compensatória é equivalente à integralidade dos salários até o final. Isso é muito danoso para o clube. E, Santoro, quando a gente fala em flexibilizar alguns ambientes para retomada, a gente pode pensar, eu vou falar aqui do mais elementar, talvez flexibilizar em relação às datas, as janelas, né, que as pessoas chamam para registro, jogador e tudo mais. É algo que já é pensado, imagino? Quais são os aspectos que já foram pensados para serem implementados nesse cenário? Vamos lá. Período de registro, né, é um pouco diferente a questão do registro e da inscrição. Né? Você contrata um jogador e aí você registra esse jogador. A partir do momento que o jogador está registrado pelo clube, né, ele pode ser inscrito pelo clube naquelas competições que o clube for participar. Né? Então, o Sica falou nessa resposta anterior dele da questão
do alargamento dos períodos de inscrição ou até do estabelecimento de novos períodos de inscrição, né, justamente porque alguns clubes que estavam disputando campeonatos estaduais já tiveram os seus contratos de trabalho com os atletas encerrados, né? Então, esses clubes é como se eles ficassem sem um plantel para continuidade da disputa da competição, né? Então, eles precisam inscrever novos jogadores para a disputa dessa competição e, às vezes, até registrar novos jogadores. Ele vai, como ele não tem mais jogadores sob contrato de trabalho, ele vai ter que contratar os atletas, né, e depois poder inscrever os atletas para a disputa dessas competições que estavam em andamento, né? Então, isso já seria aí uma flexibilização necessária, ou seja, a reabertura dos períodos de inscrição para a participação de atletas em competições. E o que veio como diretriz da FIFA, e a gente vai poder aplicar aqui também, né, é flexibilizar o período de registro dos atletas que vêm do exterior, né, para o Brasil, e lá nas respectivas outras associações nacionais, então lá no exterior, eles também vão poder mexer na janela deles para receber os brasileiros que saiam agora no meio do ano aqui do Brasil para ir para clubes do exterior, né? Então, já está havendo essa questão da flexibilização, tanto no registro como nos períodos de inscrição, né? Então, por exemplo, a gente teve aí até um exemplo prático que foi noticiado pela imprensa, né? A questão do atleta Pedrinho, que estava no Corinthians e foi negociado com o Benfica, né? Então, o Benfica disse o seguinte: olha, eu quero muito contar com o Pedrinho a partir do início da minha temporada 2021. Né? Agora, para o término da temporada 2020, lá na Europa eles estão no término da temporada, eles nem podem inscrever o jogador ou registrar o jogador. Então, eles não se interessam em ter o jogador agora. Por isso que foi noticiado aí, o Pedrinho pode ficar um pouco mais no Corinthians, justamente porque haverá a extensão do término da temporada e a consequente prorrogação do início da temporada seguinte. Então, como eles só contam com o Pedrinho para o início da temporada seguinte, ele poderia ficar mais um tempo agora no Corinthians. Tá. Só vou voltar a palavra para você, Santoro. Eu tenho visto que alguns campeonatos regionais, e claro que aqui você não vai dar a resposta definitiva em nome da CBF, mas estou vendo que alguns campeonatos regionais, fundamentalmente aqueles que comportam equipes que não estão na Série A e B do Nacional, têm cogitado o seguinte formato. Findada ali Série C, Série D, e acaba ali por volta de outubro, final de outubro, tem férias em novembro, e eles começariam a temporada deles do ano que vem em dezembro, com o final do estadual deste ano. Todas as possibilidades vão poder ser analisadas, discutidas e estudadas, sempre com aquela premissa de quando, né, a gente souber do retorno efetivo das competições, né? Qualquer coisa que a gente discuta agora acaba ficando um pouco incipiente, né? Porque a gente ainda não sabe se vai voltar a prática do futebol em maio, em junho, em julho, né? Então a gente ainda não tem aí uma data certa. Porque tem um ponto importante, Santoro. Tem um ponto importante que, assim, as pessoas, quando pensam no futebol, claro, pensam na Série A do brasileiro, nas competições fundamentais, principais. Mas nós temos regionais Brasil afora, e para essas localidades o regional tem a sua importância, né? E aí quando a gente vai isolar as equipes que disputam ali Série A e B, você acaba tendo percentualmente um número mais baixo em relação à quantidade de estados no Brasil. Então, uma série de estados pode pensar numa alternativa justamente para ocupar esse espaço do calendário ali no final do ano. E repito, aqui não é uma proposta, não é para vocês aceitarem ou não. É só para a gente lembrar que é importante a gente falar de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, de Inter, de Grêmio, mas também é importante lembrar dos clubes que têm ali no campeonato regional a sua maior exposição para os seus torcedores, né? Claro. Até porque a gente tem que pensar na cadeia produtiva toda do futebol, né, Vinícius? Então, considerando o que você está falando, que está correto, a gente tem uma maior quantidade de atletas registrados por estes clubes que você falou, né? A gente tem um grande contingente de atletas que não são atletas da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem que se preocupar, sim, com esses clubes e com esses atletas
que disputam aí os campeonatos estaduais, né? Por isso que o presidente Rogério Caboclo, da CBF, sempre que ele se manifesta sobre esse assunto, ele deixa claro que a intenção, o melhor dos mundos, é a continuidade, né, do campeonato estadual, a manutenção da forma de disputa dos campeonatos nacionais, né, mas a gente só vai poder mesmo ter uma definição quando a gente souber, pelas autoridades sanitárias, quando que a gente vai poder voltar a fazer futebol no Brasil. E, Sica, aproveitando que você tem conversado com a Comissão Nacional de Clubes, nesse instante, claro que as intenções e as pressões acabam sendo diversas, né? Você tem, notoriamente, um interesse em voltar a praticar o esporte, a fazer com que isso retorne à sua normalidade, mas, em contrapartida, existe também uma questão, como o Santoro tem falado, sanitária, de saúde nacional. Como têm sido essas conversas entre os clubes? Porque é difícil, claro que não vai ter um consenso, isso é evidente. Mas quais são os pontos que mais aproximam a um retorno mais rápido e quais são os pontos de ponderação para que a gente leve isso, a questão de saúde, como prioritária nesse momento? Vinícius, justamente o ponto de elogio aos clubes e à própria CBF está exatamente no que você tocou aí, porque tem sido muito delicado, porque além de você ter que lidar com os interesses, obviamente, sanitários e governamentais, você tem que lidar com os interesses da própria confederação, que obviamente precisa ter um calendário a cumprir, um número de eventos a cumprir, e depois você tem os interesses individuais dos clubes nessa história toda. Existem clubes, por exemplo, que são absolutamente da opinião de que se faça tudo com a maior segurança do mundo, que só se volte com liberação total. Outros clubes, por exemplo, existem clubes que estão mais interessados, por exemplo, em estudar novos protocolos, verificar qual seria a possibilidade de retorno com portões fechados, esse tipo de questão. Então, assim, as reuniões têm sido exaustivas, têm sido muito longas. A gente ontem, por exemplo, teve uma reunião, Santoro, de 4 horas e meia, mas que justamente o que a gente tem observado é que os clubes têm sido extremamente sensíveis, todos eles têm sido extremamente sensíveis, porque mesmo aquele clube que gostaria de, por exemplo, já iniciar algum tipo de treinamento, mesmo à distância, etc., ele, por exemplo, cedeu à vontade da maioria, que seria o alongamento dessas férias. Então, tem sido um momento de muito diálogo, de muita compreensão, porque a gente tem que saber que, sim, existem interesses antagônicos envolvidos e, obviamente, de muita parcimônia. Então, acho que esse é o grande ponto. Acho que o interesse de voltar, ele é geral, mas todo mundo tem que ter muita calma, ouvir o interesse da parte contrária, ou da parte que está ali do teu lado, para ver como é que vai fazer isso de forma segura e, ao mesmo tempo, respeitando os interesses dos demais. E só acrescentando a resposta do Sica, um trabalho incessante também das comissões médicas, né, da diretoria de competições. Então, as comissões médicas de várias federações, e aí, inclusive a da CBF, elas têm trabalhado incessantemente com as autoridades sanitárias e no estabelecimento de protocolos, né, para determinar a forma de retorno dessas atividades, né, para, assim que permitido pelo poder público, o futebol já poder entrar aí em marcha para continuar, para retomar os campeonatos que estavam em curso, enfim, iniciar os campeonatos nacionais, né? Então, isso é fundamental, o estabelecimento desses protocolos pelas comissões médicas, e para e passo, a diretoria de competições vem desenhando modelos, né, com todas as variáveis. Então, se puder começar em maio, em que semana de maio? Em tal semana, dá para fazer isso. Não, dá para voltar no final de maio. Então dá para ser assim. Não, só vai voltar na primeira quinzena de junho. Então dá para ser assim. Então, a diretoria de competições da CBF tem feito um trabalho aí diário na atualização desses modelos, sempre
focados na data possível do retorno das atividades. E Santoro, a gente pode dizer que isso está acontecendo no mundo inteiro, que também para a CBF, pensando no aspecto jurídico, também é uma época de aprendizado? Porque, vamos lá, por mais que nós imaginemos que todas as empresas tenham contratos sempre muito bem ajustados, tal, não passava na cabeça de ninguém, num passado recente, prever uma possibilidade de uma pandemia, né? Então não era um assunto tratado. Também é uma época de aprendizado contratual, de a gente começar a antever cenários de uma crise absoluta como essa, ou a CBF, por exemplo, aqui o exemplo da CBF que a gente está conversando contigo, já vinha trabalhando com essas hipóteses contratualmente e estão mais protegidas? Olha, Vinícius, previsão de pandemia realmente não é difícil, algo, né? né, comum e corriqueiro na redação das cláusulas contratuais, né? Mas a gente encontra, sim, mecanismos contratuais para a manutenção da estabilidade desses contratos, né? Então, ou seja, iremos enfrentar um período econômico muito difícil, é bastante provável, né? Então, a CBF ela já vem, enfim, a gente já fez uma análise detida e detalhada de todos os nossos contratos em vigor, né? Tanto os contratos de patrocínio como os contratos de prestação de serviço, porque às vezes esses contratos são diferentes, né, entre si, mesmo de um patrocinador para o outro, tal. A gente sempre tenta utilizar aí uma mesma base contratual, mas no rumo de uma negociação, às vezes mexe uma coisinha ali, mexe uma coisinha aqui. Então, assim, mas a regra geral é que a gente tem resguardo nesses contratos para manutenção da estabilidade contratual. Tá? Pode ser necessário um ajuste ou outro, mas a intenção, a ideia é sempre negociar de boa fé aí quando necessário, quando procurado pelo parceiro ou quando a CBF vier procurar alguma outra parte, mas para a manutenção da estabilidade desses contratos. Ok. Sica, com essa retomada de protagonismo da Comissão Nacional de Clubes e com essas reuniões cotidianas, longas, a gente também consegue imaginar que há uma possibilidade de ampliação de conversa entre todas as partes envolvidas para que se tenhamos, para um pós-pandemia, negociações mais amplas, pensando inclusive, por exemplo, na transmissão para fora do Brasil da competição, das principais competições do Brasil? Porque, veja, é um momento em que todo mundo precisa sentar e conversar para resolver os problemas atuais. E me parece que talvez nós tenhamos as condições de começar, no pós-pandemia, também juntos, sentar para conversar sobre os problemas anteriores à pandemia, né? Algumas coisas que ficavam ali sempre numa dificuldade de evoluir, talvez essa possibilidade de todo mundo sentar na mesma mesa para resolver possa se perpetuar para o pós-pandemia. E esse é um assunto que, para mim, é um exemplo que pode ser abordado por você. Vinícius, 100% de acordo. Na verdade, assim, só para dar um pouquinho de histórico, eu acho que com a gestão do Caboclo já se preocupou, ele percebeu que existia uma série de assuntos de interesse dos clubes que demandavam uma independência dos clubes e um foro que os clubes pudessem debatê-los de forma aberta, livre e conjunta, principalmente conjunta, porque o que faltava muito no passado do futebol brasileiro era a união de clubes. E ele, mesmo antes de pandemia, o Caboclo retomou com força a CNC, e a CNC já estava exercendo um papel muito bacana. Não sei para quem não lembra, mas a CNC teve um papel muito relevante na discussão do projeto de lei do deputado Pedro Paulo, que é o projeto de lei de clube empresa. A CNC foi relevante no sentido de propor dispositivos, enfim, de auxiliar o governo das demandas do futebol, enfim. Então, ela foi muito ativa. Antes mesmo do início da pandemia, já se iniciou também, aliás, justamente o ponto que você tocou, que eram negociações envolvendo direitos internacionais. A gente sabe que hoje o futebol brasileiro ele tem uma carência muito grande de exposição externa para se valorizar em todos os sentidos. Não é só uma receita imediata, tá? Quanto que a gente vai ganhar negociando esses direitos, mas sim como que a gente vai construir um produto, como a gente vai levar um produto para fora,
construí-lo, para que nossos jogadores valham mais, para que nossas marcas valham mais, nosso campeonato valha mais. E a CNC já tinha, assim, juntamente com a CBF, já tinha iniciado esse processo de discussão, de negociação de direitos internacionais antes mesmo da pandemia. E a parte legal dessa história é que mesmo durante a pandemia, a CNC permaneceu continuamente tocando esses assuntos. Esses assuntos não pararam. Então, assim, obviamente, o foco tem um grande foco de medidas de contenção de crise, medidas em relação à crise da Covid, mas também, desculpem, minha câmera deu uma falhada aqui, mas também existem as negociações de direitos internacionais permaneceram correntes e estão em andamento. Então, concordo integralmente com você. Eu acho que a CNC veio, tomou muita força, ocupou um espaço que era extremamente necessário, que era justamente esse foro de negociações conjuntas, já está deliberando sobre uma série de assuntos muito importantes. Eu acho que a tendência é só se intensificar. E é interessante também mencionar, para quem não tenha conhecimento, né, a CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, ela é um órgão previsto no Estatuto da CBF, tá? Mas com atuação totalmente autônoma e independente. Então, os clubes são eleitos para a CNC pelos próprios clubes. A CNC congrega clubes da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, e os representantes são escolhidos pelos próprios clubes, né? Os representantes de cada uma dessas séries, ela é composta ao todo por 9 presidentes de clubes, né? Oriundos das 4 séries do futebol brasileiro, escolhidos pelos integrantes dessas séries, né, com uma atuação aí totalmente independente, e essa nova composição, tanto a antiga composição da CNC, já vinham desenvolvendo aí um trabalho muito bom, como o Sica bem mencionou. É engraçado, Vinícius, só uma coisa, um dado curioso, de curiosidade para as pessoas. Durante a pandemia houve, eu acho que o Santoro vai saber melhor, 3 ou 4 reuniões, eu acho que 4 reuniões gerais de todos os clubes, com presença de mais de 90% de clubes de Série A e B. Então, assim, tem sido ativa de verdade e com uma presença bastante maciça. Talvez essas possibilidades de reunião online, cibernéticas, ajudem até essa presença maciça no pós-pandemia, né? Porque sem dúvida. A se pensar. Houve esse comentário ontem, inclusive. O Marquinho. Aprendizados da pandemia. Dupla, muito obrigado. Sica, sem palavras, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por trazer luz a assuntos importantes. Espero que tudo dê certo, que voltemos a nos falar em breve, já que tudo tem sido muito rápido, as coisas estão acontecendo, talvez daqui 40 dias ou até menos a gente já possa falar novamente com novidades. Vinícius, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Espero que a gente, aliás, durante essa pandemia, conte comigo sempre que precisar, mas pós-pandemia, espero que a gente fale de coisas boas, coisas legais, propositivas para o nosso futebol, que acho que o que todo mundo quer é ver a bola rolando de novo, tá bom? Muito obrigado, um abraço para todos aí. Cumprimentando meu grande amigo Santoro. Obrigado também, Santoro, pela honra de ter você aqui. Obrigado, Sica, forte abraço. Obrigado, Vinícius, pelo convite. É um prazer participar aí desse novo formato do seu trabalho. Parabéns pelo blog, parabéns por essa nova iniciativa. Eu fico sempre à disposição. Tá ótimo. Pessoal, é isso. Espero que nós tenhamos levado a você que nos assistiu pensamentos possíveis, projeções futuras para um ambiente tão difícil como tem sido o atual, considerando a pandemia que nos toma, mas é importante que a gente não abandone as negociações, os pensamentos, as proposições. Te vejo no próximo episódio. Um abraço, até mais.